Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Diber, sou um dos sócios fundadores da Ficus Capital, sou assessor de investimentos e hoje a gente vai começar aqui uma série de podcasts com o pessoal da Ajax Asset, onde a gente vai falar todo mês um pouquinho de perspectivas de mercado, sobre como os gestores da Ajax estão vendo o mercado e quais são as perspectivas para o futuro. Eu estou aqui com o Rafael Passos e com o Guilherme Vazoni, bem-vindos, são gestores da Ajax Asset. E eles vão trazer um pouquinho aí da visão deles para a gente. Bom, antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, como é o primeiro podcast que a gente está fazendo, né? Queria que você se apresentasse. Começar pelo Rafael, falar um pouquinho aí de você e depois o Gui. Brunão, obrigado pelo convite. Eu sou o Rafa, eu e o Gui, a gente toca aqui a Ajax Asset. Hoje ela faz parte do grupo da Ficus. A gente já está juntos há 7, 8 anos aí no mercado. Minha carreira inteira foi, a minha e a do Gui, né? Foi em cima de equities, eu fazendo mais essa parte fundamentalista, o Gui mais estruturados. E agora, enfim, desde ano passado que a gente está junto e com muitos frutos, né? Gui? Bom, eu sou o Guilherme, acho que como o Bruno e o Rafa já falaram, né? Eu e o Rafa, a gente está junto desde 2016, a gente ficou 2 anos separado, enquanto eu trabalhei durante um tempo numa gestora de long only, eles só tinham long only. Depois disso, a gente se juntou em 2020, no meio da pandemia, no olho do furacão, para começar aí a gestora, né? E desde o ano passado aí começamos essa jornada junto com a Ficus e é isso aí. Não, bom demais. Só para a gente deixar claro, né? A Ajax, ela faz parte do grupo da Ficus, né? Então a gente se juntou ano passado e a gente está com esses 2 caras aqui que são fora da curva na questão de gestão patrimonial, na gestão de fundos. E a gente vai trocar uma ideia aí com vocês do que está acontecendo no mundo. Bom, vamos lá, né? Eu acho que para a gente começar, eu falando um pouco da parte de assessoria, né, de investimentos, a gente conversando com clientes, a gente tem assustado um pouco, né, os clientes estão um pouco assustados com o que está acontecendo, né, a gente esperava que nesse movimento de queda das taxas de juros, né, historicamente fala, começou a cair taxa de juros, bolsa vai subir, todo mundo vai ganhar dinheiro, isso não está acontecendo, né, e aí eu queria saber... Muito volátil, né? Muito volátil, né, esse ano a bolsa caiu o quê? Até hoje, que hoje é dia 3, né, de abril, a gente está falando que a bolsa caiu uns 4%, alguma coisa assim, sim. Enquanto estava todo mundo esperando, vai cair taxa de juros, todo mundo vai ganhar dinheiro com bolsa. E aí, o que está acontecendo? O que vocês falam para a gente? Eu acho que assim, não é só... É o mercado inteiro, né? Principalmente emergente vem sofrendo muito forte. Uhum. Então, assim, não é só um nicho de mercado que vem sofrendo nesses últimos 3 meses. E a verdade é que a gente teve... enfim, a hora que a gente pega, por exemplo, bolsa, né? Que você comentou, 50% que a gente tem, mais de 50% aqui da bolsa... quem movimenta a bolsa é fluxo estrangeiro. Então, assim, quando a gente fala de Brasil, principalmente alocações e investimentos, não tem como a gente ficar fora da volatilidade do exterior, né? E o que aconteceu nesses últimos meses foram grandes surpresas que a gente teve, principalmente dos Estados Unidos, né? Uhum. Que mudaram as narrativas do mercado que a gente tinha desde o final do segundo semestre do ano passado. Certo. Então, por exemplo... Quando a gente volta para outubro, novembro do ano passado, onde a gente vinha observando uma inflação lá fora desacelerando mais forte, o mercado estava olhando uma desaceleração também de atividade dos Estados Unidos, tinha gente falando de recessão nos Estados Unidos, né, no segundo tri desse ano. E o que a gente viu, que foi a grande surpresa ao longo desse ano, foi os Estados Unidos, ele ainda continua muito firme. Uhum. Então, assim, os dados que a gente teve de janeiro, os dados que a gente teve de fevereiro dos Estados Unidos foram muito firmes. Então, a gente vê uma indústria que ainda está reacelerando. A hora que a gente olha para serviços, também ainda se tem visto um nível de atividade muito forte, né? Certo. Então, é o que você comentou. Aquele call que a gente tinha no ano passado de que os juros vão começar a cortar e cortar rápido, não é bem assim que vai acontecer. Mudou toda a história, Não né? é assim que vai acontecer no começo desse ano, né? Então, assim, os juros vão cair? Vão cair. O Brasil começou um ciclo um pouquinho antes. Certo. Estados Unidos ainda não iniciou. Estados Unidos nível de juros dos Estados Unidos está perto das máximas, né? Uhum. E a verdade é que, final do ano passado, o mercado trabalhava com 7 cortes de juros. Sim. Hoje, depois desses dados de atividade que continuam ainda muito fortes, o
o mercado reprecificou e hoje o mercado trabalha com nível de corte de 3 juros. 3 juros no ano. 3 juros no ano, Então a gente estava né? falando de 7 no ano, caindo para 3, Caindo né? para 3. Por quê? Porque os Estados Unidos continuam ainda muito forte, né? Acho que, assim, dá até para a gente fazer um podcast, um outro podcast voltar no tema, mas essa parte da surpresa pegou na curva todos os economistas. Sim. E aí você tem, sim, um tema de inteligência artificial, que vem, sim, impulsionando nível de PIB dos Estados Unidos. Questão também de migração de investimento, né, do que vem saindo de Taiwan, China para Estados Unidos, que também vem impactando a atividade dos Estados Unidos. Certo. Então, assim, esse crescimento forte que a gente teve de 2,5% do PIB dos Estados Unidos, 0,7% foi relacionado à tecnologia e essa volta de fluxo de investimento. Ninguém estava esperando isso. Então, assim, esse nível de atividade dos Estados Unidos provavelmente vai continuar ainda muito forte. Ninguém mais fala de recessão dos Estados Unidos. Tá. E aí, por isso que esses níveis de juros dos Estados Unidos vão continuar ainda altos por um período um pouco mais longo, né? Vão cair, óbvio que vão cair. Sim. Assim, esse ano, economias globais, de forma geral, os juros vão cair. Estados Unidos vai cair, Europa vai cair, acho que a única exceção é um pouco Ásia com o Japão, né? Mas China também está derrubando juros, América Latina inteira está derrubando juros, Sim. Brasil vai continuar caindo juros. E aí, quando você fala que, você comentou, né, que estava esperando 7 cortes, agora estamos falando de 3 cortes, né? Isso, logicamente, interfere na questão de fluxo vindo para emergente, né? O pessoal não vai trazer dinheiro para cá enquanto a taxa de juros lá está alta, é isso, né? É isso. O que acontece é que... de maneira bem simplista, né? Se os juros dos Estados Unidos ele está num nível alto, o Banco Central aqui Brasil ele não consegue baixar tão forte os juros, né? Porque esse diferencial que a gente fala, ele fica bastante exprimido, né? Então, foi essa grande a surpresa e por isso que a gente teve a volatilidade no mercado. Esse ajuste que a gente teve nessas quedas, né, essa menor queda que eu estou esperando, também impactou aqui para o Brasil, né, com curva de juros, e aí você não tem fluxo para a Bolsa, e aí você tem, enfim, uma série de impactos nos investimentos, que o Gui vai falar um pouquinho mais tarde, que é o que chacoalhou um pouco aqui para Então, estava todo mundo esperando que o mercado ia cair, ia voar no começo do ano, isso não foi, né? A gente veio de uma bolsa que andou bem no ano passado, né? Então, a expectativa é que ela fosse continuar andando, mas agora os Estados Unidos deu um break na gente, né? Eu acho que respondendo vai um pouco mais direto a sua pergunta mesmo da bolsa, e pegando esses ganchos do Rafa, é exatamente isso, né? Você está com uma economia forte nos Estados Unidos, as empresas estão fortes, lucro das empresas subindo. Então, você já tira um apetite de mandar capital para o Brasil, onde você tem uma economia forte, uma economia crescendo e lucro esperado das empresas crescendo. Sim. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Certo. O segundo ponto é a questão do juros alto nos Estados Unidos, né? Que pegou todos os economistas, todo mundo de surpresa, que saiu de 7 para 3 cortes. Sim. Né? E para finalizar, eu acho que o Brasil, com toda a turbulência que veio de China nesses últimos meses, você acabou pegando indiretamente o Brasil. Então você tira mais apetite ainda do Brasil. E isso era um ponto que eu ia até puxar, né, da questão da China, né, que hoje é um parceiro comercial relevante do Brasil, né, e querendo ou não, ela também é uma máquina de crescimento global, né, por falar nisso, né. E aí eu também queria muito, a gente falando um pouco dos Estados Unidos, acho que não tem como a gente não falar de China também, né, e aí eu queria você aproveitar e puxar e falar um pouco de China, o que vocês estão vendo também disso. Sim. China... eu e o Rafa, a gente se preocupa bastante, a gente fala bastante disso. Acho que o China é o que a gente vem... É que é um case meio específico, China, né? Porque, assim, por exemplo, quando a gente olha os Estados Unidos, o que puxa a economia dos Estados Unidos é consumo. Certo. Então, o americano, ele consome muito. E isso deixa muito firme nível de atividade do americano. A China, não. A China, o que puxa a economia da China é o lado mais da oferta. Então, é o que ele faz com o investimento de governo em infraestrutura, em obra, em ativos fixos, e o que ele tem também de exportação. A demanda, ela é um pouco mais fraca. Então, por que eu estou falando que ela é um bicho um pouco diferente à China?
Porque o modelo estrutural chinês, no longo prazo, ele é desafiador. Tá. E por que ele é desafiador? Porque a China ela precisa ativar, reaquecer essa demanda. Essa demanda chinesa que precisa ficar forte. E não só sendo puxado por investimento de governo, né? Por infraestrutura. Pelos estímulos que ele deu recentemente, que a gente até vê algumas melhoras nos dados. Certo. Isso pode dar alguma luz no fim do túnel, né? Só que o grande ponto que eu e o Rafa a gente fala é o empresariado chinês que gera consumo, eles estão pessimistas, né? Pessimistas não posso dizer, mas eles estão reticiosos com a economia. Certo. Então você não vê investimento e gastos desse outro lado. A gente só vê estímulo do governo, enquanto a parte de consumo e empresariado a gente não vê, cara, uma predisposição de investimento, uma predisposição de consumo. Então isso é um pouco que preocupa a gente, né? A gente acha que, putz, China pode estar não perto do fundo do poço, mas já está equilibrando um pouco. Você vê os estímulos do governo surgindo efeito, mas enquanto esse empresariado e esse consumo não começar a voltar, a gente acha difícil que a China comece a surpreender positivamente. Bruno, o nível, se você pegar índice de confiança de empresariado, tá nas mínimas na China. Nas mínimas. E assim, tá nas mínimas desde reabertura de Xangai, desde reabertura de Covid. Então, assim, o porquê que o empresariado chinês ele tá tão cético, né? Ele tá com esse pé atrás. E aí, que é o que influencia também no longo prazo, é o quê? O mercado imobiliário. Então, você tem um problema na China que é o mercado imobiliário, você não vai resolver isso a curto prazo, esquece. Então, a gente tem desde 2022 o governo chinês interferindo de fato aqui. A gente viu várias histórias de grandes incorporadoras quebrando, né? Evergrande, essas coisas. Eles têm entrado, tentado aqui fornecer um pouco mais de liquidez, mais crédito aqui para esse boom que a gente teve imobiliário, né? Basicamente o que aconteceu foram as imobiliárias saíram fazendo diversos construções para casa, moradia, tiveram uma crise de liquidez lá dentro. O chinês está um pouco desconfiado, então também segurou um pouco parcela para pagamento. Aí você começou uma crise no setor imobiliário que o governo vem atuando desde 2022. Então não é novo esse E está tendo sinais que isso está tendo uma melhoria disso ou ainda não? Esse que é o ponto, que foi o que o Gui comentou. A hora que você pega mercado imobiliário, ainda não. Então, por exemplo, hoje você teve nessa madrugada, você teve a Country Garden, que é uma das maiores imobiliárias lá chinesas. A hora que você pega nível de venda dela, caiu 83%. Então, assim, seja com volume de venda de casa, seja com preço de residência, a China vem sofrendo ainda, né? E quando eu falo mercado imobiliário chinês, eu estou falando de mais de 20% do PIB da China. Sim. Então, assim, esse é o desafio que a China tem, principal, que é o setor imobiliário, certo. Que é onde pode trazer um alívio adicional aqui para a economia. Então, assim, tirando essa parte de imobiliários na China, esses estímulos têm feito efeito, têm surtido efeito do governo, né? Então, assim, a economia chinesa, por exemplo, se você pega a produção industrial, se você pega a venda do varejo, próprio investimento que a gente tem em ativos fixos, você já observa concessão de crédito, você já observa nesses últimos 3 meses uma reaceleração, que é muito positivo para a China. O que fica negativo ainda, o que fica no radar, né, ainda é o setor imobiliário. Mas é o que a gente pega em cheio que Brasil. Pega, exatamente, que é onde eu queria chegar, né, que vai pegar pra gente de pega cara, em cheio né? o Brasil. Mas assim, para Brasil, é mais ou menos o seguinte, uma estabilização da China já é ótimo. Uma recuperação é um a mais. Maravilhoso. Sim. Né? O problema é que a China, o ano passado, você começou com um ano muito positivo, o mercado inteiro tava várias casas gringas revisando o PIB para cima, e o que eles foram fazendo ao longo do ano foram revisando para baixo esse crescimento. Quando a gente tinha no começo do ano passado, né, em várias conversas com os nossos clientes, investidores, a gente falava muito disso, né, que estava naquele processo de reabertura, né, da China e uma expectativa muito alta, né, vai reabrir, vai bombar, vai voar. E não foi o que aconteceu. E aí afeta diretamente em ações, né? Por exemplo, a Vale, que é
uma das maiores mineradoras do mundo, brasileira, que acaba sofrendo muito, né? Acho que depois a gente pode até entrar nesse ponto de ações mais específicos, mas acaba impactando muito, né? Se a gente olhar a Vale, Pressiona. pressiona muito, E né? que tem uma correlação muito forte, né? Com o minério e com China, né? Uhum. E ano passado sofreu e esse ano também, enfim, Até sofreu hoje um pouquinho mais, vem né? sofrendo. Sim. Mas é mais ou menos isso que o Gui falou um pouquinho no começo, né? Assim, a China, ela tá... o médio e longo prazo é extremamente desafiador por conta desse estrutural da atividade chinesa, mas se a gente olhar para níveis de ativos da China, ano passado já sofreram muito. Uhum. Então, assim, é difícil também você ficar muito mais negativo com a China, porque o chinês tem uma bazuca de estímulo lá dentro, esses estímulos eles vêm surtindo efeito, e a China, se a inflação ainda está alta, né, aqui nos desenvolvidos, a China ela sofreu o inverso. Lá você está tendo deflação. E isso explica também um pouco dessa fraqueza na demanda, porque a galera não está consumindo. Então você tem essa deflação. Inclusive, ela consegue exportar essa deflação para o mundo, que foi... Eu acho que pode até ser um outro grande alívio. Um outro podcast de falar sobre essa exportação de deflação, né? Que isso acaba sendo importante para o mundo, né? Sim. Mas é que o ponto mais importante é que se eu tô com essa inflação mais baixa e juros altos, a China ela consegue também ainda continuar a cair esses juros. Uhum. Então, assim, a hora que você olha para a China, ela tem munição para continuar esses estímulos e ela tem espaço para cair juros lá dentro também. Certo. Então, assim, a China ela enfrenta um cenário um pouquinho mais desafiador, mas também a gente não pode ficar tão negativo com ela, né? Que eu acho que isso pode melhorar um pouquinho para o Brasil. E se começar uma queda de taxa de juros lá, pode ser alguma coisa... Pensando economicamente, né? Você tem uma medida mais de estímulo, né? Um gatilho para uma recuperação e, consequentemente, refletir em Brasil. A gente acha isso. Não, isso aí... A gente acha isso. É algo que antes a gente estava bem mais negativo com China. Agora, enfim, nível de preço está relativamente ok, né? É óbvio, a gente está meio neutro nesse momento, porque... Não, tanto que a gente veio fazendo muitas estruturas de proteção, principalmente para a nossa posição de vale. Sim. E nesse momento a gente não está fazendo mais essas proteções. A gente continua posicionado, Sim. Só que a gente acha que não tem mais muito downside, né? Então, assim, um pouco das estruturas que a gente vinha fazendo para proteger a carteira, que a gente gosta da ação, a gente quer estar comprado, até por uma questão de dividendo, até por uma questão de alocação. Mas essas estruturas de proteção a gente não vem mais fazendo. A gente está deixando o papel livre mesmo, porque a gente acredita que pode vir uma melhora no o próprio minério também, prazo. Né? Passou por uma realização forte esses últimos meses. Agora está por volta de $100, né? Acho que essa madrugada fechou a 99,50, alguma coisa assim. Sim. Não, então bom já dá para a gente saber que uma das posições do fundo já é Vale, né? Mas eu acho que a gente puxar um gatilho, né? Puxar um pouquinho para a gente falar. A gente falou de China, de Estados Unidos, de China, né? E a China, como ela pode impactar o Brasil, né? E aí me fala, o que vocês estão pensando de Brasil? O que vocês estão vendo de Brasil? O que aconteceu nos últimos tempos que está impactando a gente? De Brasil também. O Brasil surpreendeu. Então, assim, nível de atividade aqui no Brasil é surpreendente. A hora que a gente vê mercado de trabalho ainda extremamente aquecido, então você está com taxa de desemprego também nas mínimas, enfim. Esse, inclusive, é um ponto que o Banco Central, que o Campos Neto fez no discurso no último relatório trimestral de inflação, né? Enfim, o próprio Banco Central vem estudando o que vem acontecendo com a dinâmica do trabalho nesse pós-pandemia, porque é surpreendente, né? Então, assim, a atividade Brasil, ela vem surpreendendo positivamente. Certo. Então, assim, se você olhar o mercado, Focus, a gente tem visto revisões positivas sequenciais no nível de atividade aqui para cima, né? Então, assim, o grande medo do mercado antes era o setor agro, né? Porque, querendo ou não, você teve a gente vai ter, né? E você tem enfrentado esse problema de quebra de safra. Isso é o que poderia puxar aqui essa atividade para baixo. Mas o lado de consumo, Brasil vem surpreendendo muito forte. E aí uma das questões do consumo firme é exatamente esse mercado de trabalho que ainda continua bastante aquecido. Sim, né? Surpreendente, então, assim, né? Para Brasil, eu acho que o mercado, ele também, eu acho que o cenário, né, ele também é um pouco mais positivo. Eu acho que dados econômicos, né, são bem positivos para o Brasil. A grande questão traduzindo para o mercado de
financeiro e para a bolsa é realmente a questão de fluxo, que é o que a gente comentou lá no início, Sim. né? É o gringo que tem 50% da bolsa deixar os Estados Unidos para vir investir no Brasil. Então, se a gente for pensar nisso, né? Pensar em momento econômico e momento de bolsa, o Brasil está super bem. Se existisse um fluxo, a gente estaria muito melhor, né? Se esse gringo tivesse entrando aqui, se não tivesse esse problema da queda das taxas de juros lá nos Estados Unidos, a situação seria bem diferente. A gente acredita que sim. Sendo bem direto, os Estados Unidos ele não vai cair juros tão forte como a gente achava no começo do ano. Sim. Se ele continuar com esses juros altos e essa economia firme que ele vem apresentando, Brunão, para quem tem esse fluxo mais forte de gringo, para que ele vai procurar risco emergente? Porque o CDI deles está dando 5,5%. E para eles é muita coisa, né? É muita coisa. Então, o CDI deles está dando 5,5% e foi o que o Gui falou. A hora que você olha para o mercado de ações lá fora, as empresas elas estão muito saudáveis e elas estão reportando aumento de lucros recorrentes. Então, assim, não faz muito sentido você procurar risco em mercados emergentes com um cenário dos Estados Unidos desse, mercado entendeu? que ninguém conhece direito, vai querer arriscar muito, sendo que nos Estados Unidos as coisas estão indo super bem, né? Então a gente vê máximas em cima de máximas do mercado inflacionário, de acionário lá, né? Essa é a mudança de narrativa que teve o mercado agora, que é esse no lending, né? Eu não vou ter recessão nos Estados Unidos, ele vai continuar com juros altos por um período mais longo. Certo. E assim, acho que você pode observar na Bolsa Americana, né? Que às vezes sai um dado ruim, né? A bolsa dá aquela desabada e depois você vê, no mesmo dia ou 2, 3 dias depois, eu acho que Ela ela volta, retoma, porque eu acho que gestor começa a fazer conta, começa a ver esses dados que a gente acompanha e fala, é para comprar. Sim. É para ficar comprado em Estados Unidos. Então, tem uma realização pontual, mas, cara, é compra. Uma realização pontual que eu acho que o gringo pra gente, o local lá, aproveita para encher mais o copinho. E é onde o Brasil sofre. E é onde a gente acaba sofrendo. Mas aí pensando, Gui e Rafa, o Bruno olhando na parte aqui já do investidor varejo, né? Aqui o pessoal, investidor pessoa física. Bom, a gente está no país, né, no Brasil, então a gente está falando que a economia está muito forte, né? Emprego tá lá, o desemprego está lá embaixo, tá, o PIB tendo revisões positivas, então a gente está numa economia forte, né? E a gente ainda tem uma taxa de juros que está num processo de queda, né? Teve até a última reunião do Copom que mudou um pouco aí o guidance dele, falando, olha, talvez a gente não vai continuar no mesmo ritmo de queda. Então isso trazendo para a renda fixa, queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês estão pensando da parte de Selic, porque grande parte dos investidores de pessoa física ainda tem o incentivo de ficar na pessoa física, e também aí olhando na Bolsa, se mesmo a gente não esperando esse fluxo ainda, se ainda vale a pena, se ainda faz sentido o pessoal continuar comprando mesmo que aos poucos Bolsa Brasileira. Então eu queria muito que a gente fosse por esse lado. O que vocês veem? Lá dentro da gestora, eu e o Rafa, a gente tem até um pouco de discussão quanto a isso. Eu acho que é o único ponto que a gente não chega num acordo. Né? O Rafa é um pouco mais otimista com a questão de corte de Selic, né, Rafa? Você vê aí a taxa terminal em 9, 9,5, né? Já eu sou um pouco mais reticente. Eu acho que a gente está mais para um 10 do que... 10, fechando aqui? Do que para um 9,75... do que para um 9, 9,5. Muito puxado por esse diferencial de juros dos Estados Unidos e Brasil. Eu acho que esse é o principal trigger que não vai deixar a gente cair mais a Selic mais forte. Certo. Mas assim, só um parênteses. Sem contar a minha opinião e a do Gui, né? Hoje, no mercado, você já tem a curva colocando perto de 10% esse nível de juros, entendeu? A gente tem o Fox falando de 9, 9,5, alguma coisa? O Fox ele tá um pouco atrasado, né? Uhum. Mas geralmente ele olha um pouquinho no retrovisor e ele vai reajustando. Sim. Mas assim, consenso de forma geral do mercado fica nessa balança entre 9 e 9,5. Tá. Mas nos juros, nessas curvas que a gente tem visto, você já tá olhando o Selic a 10%, entendeu? Certo, então assim, o mercado também ele já tá mais conservador então, em cima disso. A gente não tem um espaço para muita mais queda, né? A gente está em 10,75 hoje, né? Então... E eu acho que no último comunicado deixou um pouco claro isso, né, Rafa? Onde na próxima reunião deve vir mais 0,50 e depois eles deixaram meio que em aberto. Sim. Né? Vai ser data por data, né? Acompanhamento na vírgula. E eu acho que na ata você pega, ele cita muito os Estados Unidos, né? Seja inflação Estados Unidos, seja juros Estados Unidos. Então é por isso até um pouco do meu pensamento de que os juros não caia mais tanto como
de repente o mercado precificava antes ou está precificando exatamente por esse ponto. Entendi. O ponto principal quando você fala de renda fixa de juros é a inflação, né? Então, assim, a gente teve um repique agora lá fora aqui no Brasil, principalmente de serviços, né? Se tiver alguma retomada na queda, aí muito provavelmente você abre espaço para ter essa desaceleração um pouco mais adicional aí da Selic, né? O ponto é que a inflação aqui no Brasil está numa trajetória benigna, né? Então, assim, você não tem nenhum cenário muito negativo em torno aqui de inflação, né? Inflação a longo prazo, querendo ou não, está ancorado perto da meta. Então, assim, de renda fixa é mais ou menos isso que a gente vê, entendeu? O mercado está um pouco mais estressado por conta lá de fora. As treasuries também estão bastante estressadas, mas essas curvas, você já começa a embutir um prêmio já considerável. Meu ponto se a gente tem alguma surpresa positiva de inflação, pode ser que essa curva volte a fechar, entendeu? E mude todo esse cenário. E mude um pouquinho esse cenário, entendeu? Então, assim, quem está posicionado em inflação, que eu acho que é hoje um dos melhores cases, provavelmente volta aqui a capturar também esse ganho, né? Sim. Que assim, Brunão, a gente com uma taxa de juros ainda, né, de 2 dígitos, você rouba muito fluxo aqui de... Quem vai querer correr o risco, né? E mais do que isso, né? Se você pega principalmente para produtos, você tem esses produtos isentos que roubaram também muito fluxo. Sim. São 1 tri que a gente tem de estoque de títulos isentos. Então, assim, aqui você roubou também fluxo bastante forte, né? Então, hoje a gente está, enfim, tem que ir com calma mesmo, né? E aí, dado isso, né? Eu acho que tudo isso que a gente tem visto, Estados Unidos, China, né, Brasil, a gente ouve muito falando que bolsa ainda é um ambiente para se estar, né? A gente já vê isso de longo prazo, acho que a bolsa brasileira é barata. E a gente ainda tem prêmio na curva que você comentou, né, Rafa? E aí, dado isso, como que está a posição hoje do que vocês estão vendo e como que está a posição do fundo hoje? Sim. A gente, acho que até vem nessa trajetória da inflação benigna, em queda, a gente continua aplicado, né, em juros real aqui no Brasil. A gente, inclusive, acha que esse pode ser o principal gerador de alfa nos próximos meses, aí até o final do ano, né, para o fundo, é por isso que a gente está aplicado. Nós temos bolsa porque a gente gosta, como você falou, a gente acha que tem várias coisas baratas e boas para se comprar. E algum setor específico que vocês estão? O que vocês têm visto aí? A gente está com bastante utilities, a gente tem lá dentro, que pega um pouquinho, né? Esse call aqui de fechamento de taxa, né? Inflação mais positiva. Aqui, porque grande parte dos contratos deles são atrelados à inflação, né? Então, você também pega aqui um pouquinho, você surfa um pouco essa onda. Mineração com Vale, a gente está também. Setor financeiro. Setor financeiro, a gente tem visto um ciclo mais positivo de crédito. Os bancos, principalmente esses guidance, a gente tem visto já uma retomada, né, na aceleração dos créditos desses principais bancos. E para varejo um pouquinho mais defensivo, né? E temos um pouco de petróleo, né? E a gente está com petróleo também, né? Via Junior Oils ou... Não, empresas mesmo. Equity de empresas mas a gente está com as que a gente tem, a gente está fora de estatal, então a gente pega mais forte essas mais júniores. Mas e estamos fora, rapidinho, Rafa, estamos fora de estatal, acho que sem viés político, sem nada. Eu acho que a gente está muito fora para ficar fora do ruído, sabe? Como que acaba fazendo muito preço, que acaba fazendo muito preço. Eu acho que nem todo mundo, principalmente gringo, não liga tanto para ruído como aqui no Brasil a gente liga tanto. Só que a gente prefere estar fora. A gente acha que tem outras empresas tão boas quantas, que podem surfar isso. Mas então hoje a gente em prefere dia ficar está fora. muito stock picking. Então, assim, não adianta eu falar setor financeiro, porque você tem players muito distintos. Então, assim, hoje o que vem performando são ativos de valor. Então, por exemplo, eu posso falar um setor financeiro. Agora, pega a performance que a gente teve de um Itaú para um Bradesco. Completamente diferente. Totalmente. Posso falar que o real estate para surfar algum fechamento de taxa que a gente vai ter. Pega uma MRV e pega uma Cirela. Completamente diferente. Então, esses ativos mais premiums, enfim, que aqui tem conseguido gerar um pouco mais de caixa, tem conseguido ter uma resiliência mais forte em termos de lucro,
vem performando muito, Sim. muito. Varejo também, não adianta eu comparar uma Casas Bahia hoje com uma Mercado Livre, né? Você vai ter performances extremamente distintas. Sim. Então é isso que a gente fala, cuidado com esse value trap, né? Que é o que caiu muito pode cair muito mais. Exemplo de Bradesco, né? Assim, Porque que tá hoje- vindo numa queda muito grande e o pessoal fala, não, caiu é compra, né? E não é bem assim, né? Não é Não. bem assim. Não. Enfim, também é um case bastante específico, mas ele sofreu muito na pandemia, Uhum. enfim, seja com qualidade de ativo, Uhum. não fechou a torneirinha a hora que precisava fechar, Sim. teve alguns problemas também com concessão a hora que a gente pega, principalmente ali para financeiro, né, para maquininhas, enfim. Então, assim, esses são as diferenças de estratégia que a gente teve da diretoria, Uhum. dele com o Itaú, que você vê nítido aqui em ação, Nos Na resultados das precificado. precificação ali. Então é um pouco cuidado também com se posicionar só no setor, né? Sim. Porque hoje é ação por ação mesmo que vai fazer a diferença, principalmente E esses aí de que mais vai, valor. E aí que vai mostrar a performance do fundo, né? É ali É isso. nesse stock pick, nesse trabalho, nesse E é cuidado isso ali na que a vida. gente vem mais batendo na tecla e mais conversando e mais acompanhando de perto, é Uhum. realmente, cara, as ações que a gente tem no nosso portfólio, porque também se a gente tá vendo alguma coisa, não tá andando, ou a gente monta uma proteção, ou a Sim. gente sai do ativo Sim. e vão buscar a aproximação que vai gerar alfa pra gente. O ideal pra gente não é nem em qual setor a gente está posicionado, são os players mesmos Uhum, é que tem mais geração de caixa, que é onde a gente está É colocando. que tá procurando É isso. isso, mas a gente tem juros real, né, na De forma carteira. geral, sim. Temos ação. Vocês estão A- posicionados fora, nos Estados Unidos, também em ação ou Não, nos Estados Unidos fora não. O que a gente faz um pouco nos Estados Unidos é um pouco dessa treasury, né, Rafa? Só que a gente tá bem tático É também. muito tático. Acho que assim, quando abre muito a gente entra, Uhum. devolver um pouco... Porque eu acho que é isso, né? Sai algum dado, estressa muito, a gente espera esse momento para entrar Sim. e depois... realizou, veio para onde a gente acha que deveria estar, a gente zera e fica esperando outra Perfeito. O oportunidade. mercado ele tá muito mais volátil e muito mais rápido os movimentos, né? Então, nesse momento de turbulência, você não pode ficar muito direcional. Não tem você como tem que ser mais tático, né? Exatamente. É muito ali pontual e ser muito mais Exato. rápido na sua movimentação, né? É isso. É isso que faz a diferença, né? E outra posição que até mês passado gerou um alfa pra gente, né, é o câmbio, que também é uma discussão que a gente tem lá dentro, enquanto você tem fluxo positivo, né, você tem balança comercial saudável. Eu particularmente não vejo esse câmbio caindo mais muito como estamos, dado o cenário de tudo que a gente falou hoje. E ontem a gente teve também, né? Ontem foi dia 2 de abril, foi a questão do leilão do Banco Central. Banco Central, né? Ele interferindo aí interferiu. E hoje teve de novo. Teve de novo? Hoje teve de novo. Né? Então, assim, a gente ganhou dinheiro comprado em dólar. Eu prefiro muito mais estar comprado em dólar do que vendido em dólar. Até porque eu acho que as nossas outras posições que a gente tem no fundo, seja aplicado em juros real, em bolsa, se a gente vê esse dólar caindo, eu acho que essas outras posições tendem a se beneficiar. Né? Mas assim, muito mais trades táticos também e via opções do que futuros e direcional. Tá? A gente vem preferindo muito mais trabalhar em cima de opções, dada essa volatilidade do mercado, do que no ativo propriamente dito. Eu acho que no caso de você não estar certo, você sai muito menos machucado do que você tá... Nesse momento, você tem que ter uma proteção de qualquer jeito, né? Isso. Quando o mercado não está direcional, se você não entrar com a proteção, você sai machucado. Eu acho que esse foi o único call que a gente destoou um pouco do mercado. Você pegar multimercado de forma geral, que vem sofrendo ainda bastante, Sim. Era meio um consenso a gente ter uma apreciação de real, né? Eu já se falar de dólar 4,50, né? Algumas pessoas falando, né? Sim. Por conta disso. Você tem conta corrente que está muito forte, né? Enfim. Mas a gente foi um pouco contrário e acho que o cenário vem convergindo, né? Para esse dólar. Você tem eleição lá fora, nos Estados Unidos. Acho que esse é um outro grande ponto. O dólar lá fora deve continuar ainda muito forte. Sim. Principalmente, acho que se o Trump ganhar, que tudo está indicando que sim, eu acho que ele tem uma política interna muito forte de fortalecer os Estados Unidos, de fortalecer a moeda. Então a gente acha que com isso o real pode se depreciar mais. Então a gente está falando... é um pouco mais desse call que a gente teve comprado e quando
o dólar barriga um pouco, a gente procura comprar alguma coisa, sempre pensando um pouco nisso também. Entendi. É Eu isso. acho que é um ponto que... Acho que vocês até trouxeram um ponto de eleições nos Estados Unidos, que eu acho que pode até ficar para um próximo, né? Para o mês que vem, sim, acho que vai começar a fazer preço também. Vai começar a fazer Isso preço, é com um certeza. outro fator que vai começar a impactar os mercados também, né? Acho que não vai ser agora, a gente está em abril, né? Mas acho que depois começando do segundo semestre aí é capaz Com de certeza. trazer muito mais volatilidade, Com né? certeza. Para o mercado, né? E Até de porque bolsa- as próximas pesquisas, né, vão ganhando mais fôlego ali, Sim. né? Então você vai fazendo automaticamente preço no mercado. E de bolsa aqui, acho que para terminar de posição do fundo, né? Além do que a gente tem de equities, mesmo na carteira, que chega próximo a 10%, tem algumas horas que a gente reduz para 7%, fazendo proteção com opção. A gente vê o Ibov hoje em dia em um range, né, Rafa? Que a gente acha que o Ibov fica ali entre 122 e 135 mil pontos Certo. no curto, médio prazo. Então Uhum. a gente procura fazer algumas estruturas para capturar esses prêmios que tem e conseguir gerar alfa para o fundo. Então acho que é assim que a gente vem se posicionando, sabe? Certo. Dada a volatilidade, a gente está bem papai com mamãe, sem grandes exposições. Uhum. Acho que a gente consegue surfar o CDI alto e gerar um alfa com essas estruturas que a gente faz, Sim. sem alavancagem, sem muita exposição do PL. Então, se a gente falar de posicionamento do fundo, a gente está falando de um fundo mais cauteloso para esse momento, né? Sim. Então, assim, aplicado em juros, bolsa ali, vamos tentar uma aqui, vamos posicionar em uma ali com proteção. Então, já é uma mais cautelar, né? Justamente porque o mercado não está direcional, né? Vamos Sim, falar isso. Então, exatamente. essa que é a posição do fundo. Exatamente, essa é a Legal, posição do fundo. ótimo. Bom, acho que a gente está indo pro nosso final do podcast, né? Então, resumindo tudo que a gente está falando aqui, né? Então, a gente falou de Estados Unidos, falamos de China, falamos de Brasil, temos ainda muita coisa para acontecer, né? Temos a questão ainda de juros nos Estados Unidos, China, acompanhar os próximos passos, né? E Brasil ainda a gente precisa ver essa questão da taxa terminal e se vai entrar o fluxo de estrangeiro ou não, né? Mais ou menos isso, né? Eu acho que é bem isso. Assim, Estados Unidos, rezar para que a gente tenha uma desaceleração um pouco da atividade para esses juros cair mais rápido lá fora. Certo. Se esses juros caírem mais rápido lá fora nos Estados Unidos, para o Brasil é maravilhoso, porque o Banco Central tem espaço para cair Cortar mais mais, ainda certo. esses juros do Banco Central. Certo. E China, é só esperar uma estabilização mesmo, que é o que a gente tem visto, que também tá bom. Uhum. Então é óbvio que você traz um pouco mais de vol, né, lá fora, mas é mais ou menos esse o cenário que a gente tem mesmo. Fechado. Maravilha. Pessoal, queria agradecer muito Obrigado vocês. Foi um prazer estar aqui trocando essa ideia, esse bate-papo com vocês. E, pessoal, esse é o primeiro podcast de uma série de podcasts mensais que nós vamos fazer com o pessoal da Ajax, para trazer um pouco mais de perspectiva de mercado, de como eles estão se posicionados, para trazer sempre as informações mais claras para todos vocês. Então é isso, agradeço a presença, a audiência de vocês e até a próxima, pessoal. Obrigado. Viu? Valeu.